profeta Isaías disse que as nossas iniquidades criaram uma separação entre nós e Deus, uma separação, e essa separação não tinha uma solução, não tinha um meio da gente resolver, não tinha como o homem pagar pelo erro que cometeu e voltar a ter acesso ao reino de Deus. E foi por isso então que Deus enviou o seu Filho, que veio até nós como um homem, fez uma pessoa normal, não foi um homem especial, não foi um homem diferente, ele se tornou especial para nós pelo seu exemplo de vida, pela firmeza do seu caráter, pela sua inteligência, pelo seu conhecimento da vontade de Deus, enfim. Jesus se tornou um padrão a ser imitado por todos nós, pela sua própria conduta, pela sua própria conquista de moral, é isso? Mas ele era um homem, ele nasceu um menino, um bebezinho, cresceu, experimentou todas as dificuldades, por isso ele pôde nos representar perfeitamente. E aqui no texto que nós lemos era o início do seu ministério, ele tinha acabado de ser batizado, ele estava pronto para trabalhar na obra que ele ia inaugurar e ia concluir ele mesmo. Ele é o autor e o consumador dessa obra, que ele concluiu na cruz, quando ele disse: tudo está consumado. Ou seja, a obra de Jesus foi completa, perfeita, não faltou nada, não tinha mais nada a ser feito. O sacrifício de Jesus na cruz foi suficiente para atender à exigência de Deus, da justiça do Pai. E é por isso que Jesus hoje é o nosso Salvador, o nosso Senhor. E aqui no texto que nós lemos, ele fala algo que nos faz refletir a respeito da palavra de Isaías. Que Isaías disse que a nossa iniquidade criou uma separação entre nós e Deus. E Jesus está dizendo aqui, porém, o reino de Deus agora está próximo, está perto. Perto de quê? Perto como? É o que nós vamos refletir, para ver se a gente chega a um entendimento lógico, claro, em nossas mentes, em nossos corações, e que possamos lançar mão de todos os benefícios que nós podemos ter em nossas vidas, quando reconhecemos, divisamos, enxergamos o reino de Deus. Quando a gente fala em reino de Deus, certamente muitas ideias surgem em nossas cabeças. A gente já ouviu tanta pregação, a gente já ouviu tantas manifestações de reino, e é claro que a gente tem ideias formadas a respeito do reino de Deus, mas vamos, irmãos, alinhar nossos pensamentos, olhando o que é um reino. Um reino é a totalidade da extensão do poder de um rei, é o domínio de um rei. Isso é o reino, é o que a gente reconhece como reino. Dentro desse domínio, o que vale é a vontade do rei, é a palavra desse rei. Eu não sei se os irmãos sabem, mas a palavra do rei é lei. No reino, no sistema de reinado, nesse sistema político, não existe senado, deputado, voz popular, não existe isso não, existe a voz do rei. O rei diz é proibido isso e aquilo é proibido, ele diz eu gosto disso e aquilo é bom. A medida, eu não sei se os irmãos sabem que a gente ainda usa em muitas coisas, né, a polegada como medida, polegada, um pé, tantos pés, né? A gente estava aqui semana passada com um piloto, estava aqui visitando a gente, e a medida dele não é metro, é pé. O avião se mede em pés. Braças, a gente já ouviu falar em braça. Essas medidas, sabe de onde veio isso? É o tamanho do polegar do rei. Esse tamanho aqui, isso aqui é uma polegada, que é a medida do rei, pronto, aquilo era o padrão. A braça é o rei de braço aberto. O pé era o pé do rei. O rei é o padrão, a medida, e nada que seja diferente do rei, que não esteja concordando com ele, é legal, é válido. Isso é assim que funciona o domínio do rei. Um reino é assim. O rei é a pessoa central, e aonde vai o seu poder, o que vale é ele, a pessoa dele. E é claro, aí a gente imagina assim, então que vantagem pode ter de fazer parte de um reino se tudo é de um homem só?
É claro que o rei oferece vantagens. O reino é um governo, e para ser um governo, ele precisa de governados, não é isso? E é claro que o rei, então, oferece vantagens. É vantajoso fazer parte de um reino. Ele oferecia segurança, oferecia facilidades sociais, benefícios. Um reino, para ele ter súditos, para ser interessante, é claro que ele oferecia benefícios, vantagens. E quem não era do reino era excluído, não podia participar, era excluído. E lógico, para você ter para o súdito ter esses benefícios, essas coisas boas, tinha que corresponder às leis locais, tinha que obedecer ao rei, tinha que honrar o rei, ser cumpridor de todas as leis, de todas as exigências do reino. Então, é uma troca que a gente conhece bem em todas as sociedades, direitos e deveres. Normalmente não existe o direito sem o seu dever equivalente. E era assim que era regido os reinos. Isso a gente compreende muito bem. Sabemos muito bem como é que funciona um reino. A gente não tem mais um rei no Brasil, né? Teve um imperador, mas não tem mais. Mas a gente conhece histórias, conhecemos a estrutura, sabemos bem o que é um reino. E o reino de Deus, queridos, não é em nada diferente. Não é que o reino de Deus copia o reino dos homens, não. Os nossos sistemas políticos de reinos copiam o reino de Deus. Deus é o rei que nós conhecemos como absoluto. Ele é o Senhor de todas as coisas. Entendemos que Deus, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. E é claro que isso reúne as qualidades de um rei. Portanto, o reino de Deus é diferente da igreja, é diferente de muitas coisas que nós muitas vezes entendemos como reino de Deus e formamos essas imagens em nossas mentes que a gente vai aprendendo desde criança, na EBD, nas escolinhas, com os adultos, e que a gente vai formando essas ideias, mas o reino de Deus não é diferente do que entendemos como reino político e social. É um reino normal, como outro qualquer, mas é claro que ele é mais abrangente. E é sobre essa abrangência, essas particularidades que eu gostaria que refletíssemos de forma mais acurada, de forma mais preocupada, porque para fazer parte do reino de Deus, que é algo que todo mundo quer, eu acredito que todos queremos, eu acho que não tem ninguém que queira ficar de fora do reino de Deus. Estamos dentro de uma igreja, somos conhecedores da palavra de Deus, conhecedores da pessoa de Jesus. E claro que todos aqui concordamos que o reino de Deus é a nossa paz, os benefícios que Ele nos traz, queremos. Mas isso se estende para toda a sociedade, irmãos. Todo mundo que a gente conhecer vai dizer, claro que quero. Quero participar do reino de Deus. Mas é lógico que o reino de Deus, ele é espiritual. O reino de Deus, ele é abrangente, abrange as coisas materiais, abrange, mas ele tem seu lastro de existência de forma espiritual, na esfera espiritual. Então vamos olhar a respeito da extensão do reino de Deus e meditar a respeito da distância que está o reino de Deus. Jesus está dizendo aqui que o reino de Deus está próximo. Isso pressupõe uma certa distância. Próximo não significa em contato, significa que há uma distância. E é sobre essa distância que eu queria que resolvêssemos em nossas mentes o que significa isso. Sabemos, irmãos, que Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. O seu poder alcança todos os lugares. Então essa distância aqui já podemos concluir que ela não é geográfica. Porque em todas as direções que possamos olhar, é o reino de Deus. O reino de Deus é o domínio do seu poder e isso envolve toda a criação que nós podemos conhecer. Tudo que nós ainda não conhecemos está dentro do reino de Deus. Está sob o seu comando, o seu domínio, sob o seu poder. As coisas do espaço, do universo, galáxias, coisas enormes que fogem da nossa capacidade de compreensão, estão dentro do reino de Deus. São governados por Deus.
obedecem às leis de Deus. A lei da física é a lei de Deus, é a vontade de Deus. Então, o reino de Deus não está numa distância geográfica de nós, não é uma questão espacial, não temos como abrir os olhos para enxergar o reino de Deus. E a igreja que escreveu o reino de Deus, ela está equivocada. Nós não vamos enxergá-lo porque ele não é físico. Ele envolve as coisas físicas, mas não é o reino físico. Também sabemos que Deus é eterno. Tem uma frase que me intrigou demais quando eu era criança, e ainda hoje intriga muita gente, e a mim ainda, de que Deus não teve início e não terá fim. Porque na nossa cabeça tudo tem um início e um fim. Na nossa forma de raciocinar, tudo tem um começo, tem um meio e acaba. É assim que a gente enxerga as coisas, a gente entende as coisas. Mas o Senhor Deus foge do nosso entendimento, vai além do que podemos imaginar. E o seu reino não tem nem início nem fim. Não vamos enxergar o início e o fim. Portanto, o reino de Deus é atemporal. Ele não está no futuro. A gente tem uma tendência de imaginar que o reino de Deus é no futuro. Quando eu morrer, eu vou para o reino de Deus, né? Quando Jesus voltar, a gente vai conhecer o reino de Deus. É uma imagem que a gente vai formando, mas ela é incompatível com a natureza de Deus, que é eterno. O seu reino é eterno. A Bíblia nos diz que o reino de Deus é para sempre, da eternidade à eternidade. Não tem uma marca no tempo onde a gente diga, eu vou para lá, eu vou esperar porque o reino de Deus, não é assim. Então não é espacial, não é temporal. Como é o reino de Deus? Que distância é essa? A distância do reino de Deus é exclusivamente dos nossos corações. Eu estou afastado do reino de Deus se eu não fizer por onde alcançá-lo. Jesus já fez toda a obra, ele trouxe até nós, até perto, ao nosso alcance, como dizia o apóstolo Paulo, o reino de Deus. Nós podemos alcançar o reino de Deus, temos acesso a ele, mas temos que ir ao reino de Deus. E é claro, voltando à nossa alegoria dos reinos aqui da terra, dos países, eu não sei qual dos irmãos já viajou para outro país. Para a gente viajar e entrar em outro país, a gente tem que ter um documento na mão, tem que ter um passaporte. Um passaporte é um documento internacional que nos identifica para entrarmos num reino. No reino de Deus espiritual também precisamos de um passaporte, só que não é uma carta de membro, não é uma Bíblia, um livro, não é um documento palpável, mas são passos que devemos ter, atitudes que devemos assumir para podermos estar documentados para acessar o reino de Deus e usufruir de todos os seus benefícios. E Jesus está aqui dizendo no versículo 15 quais são essas atitudes que precisamos trazer em nossos corações para podermos entrar no reino de Deus. E a primeira delas é o arrependimento. Ninguém vai entrar no reino de Deus sem o arrependimento. É claro que uma coisa tão importante merece a nossa atenção. Como é o arrependimento? Se confunde também muito arrependimento com remorso, não é isso? Remorso é o reconhecimento de um erro, apenas isso. O arrependimento é diferente, irmãos. O arrependimento não é um estado, não é um momento, é uma condição. É uma condição perene. O arrependido, ele não está arrependido por isso e amanhã esqueceu. O arrependido, ele é arrependido em todos os seus momentos. O salmista nos diz que os seus pecados estavam constantemente diante de seus olhos, perdoado, salvo, mas estavam lá os seus pecados. Ele não tinha esquecido da sua imperfeição. O pecado, irmãos, é algo como uma sujeira. Imagina, o carro atolou na roça e eu vou chegando lá cheio de lama, todo sujo. Quem já viu lá a minha roça sabe que a lama é feia. Agora imagina eu estar chegando cheio de lama e entrando no palácio. Cada pegada minha vai sujando o chão. Aí a gente vai ficando constrangido, não é verdade? Já pensou você entrar aqui na igreja todo sujo de lama? A gente fica constrangido porque está sujando.
Aí o dono da casa diz: não tem problema, pode vir, venha, abraça a gente. Aí a gente fica mais constrangido ainda. Esse é o sentimento do arrependido. Sabe que é inconveniente, sabe que não é digno do que está recebendo, sabe que não deveria estar ali. Sabe, irmãos, eu tive uma sensação muito parecida com isso, uma experiência há uns anos atrás. A gente morava numa chácara, num sítio, ficava a 2 quilômetros do estado, desci do ônibus de noite, cheio de sacola do Carrefour, chovia, mas olha, era o dilúvio que estava. Eu desci no ponto de ônibus assim, um abriguinho, nem eu lá, cheio de sacola, rapaz, eu não vou ficar a noite toda aqui não, vou encarar a chuva e vou para casa, né? Dizem que quem vai para casa não se molha, né? Então vou testar, isso aí, encarei a chuva. E fui subindo a ladeira, lá, chuva, um molho ensopado. Aí passou um Fusca e parou. Aí abriu a portinha assim, estava um casal dentro. A mocinha abriu a porta assim e se espremeu para levantar o banco do carro. Venha, entre aqui. Aí, imagina, eu ensopado, cheio de sacola, tinha mais água em mim do que na rua. Eu não posso aceitar. Eu estava constrangido com aquilo. Mas eles insistiram, eu entrei constrangido assim mesmo, sentei no banco, a vergonha era demais, eu sabia o quanto eu era inconveniente, o quanto eu estava atrapalhando aquele casal. E falei: puxa, desculpa, eu molhei o banco todo, sujei o carro de lama. E eles, não, me consolando, não tem problema, sem problema, me levaram até em casa, foram até na porta de casa. Mas minha rua ainda era sem asfalto, cheio de lama, olha que isso, como eu fiquei constrangido com aquilo. Esse constrangimento é esse tipo de sentimento que o arrependido traz todos os dias, porque não merecíamos a vida eterna, nós não merecemos os benefícios do reino de Deus, não há um justo sequer, diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz que ele ainda é escravo dos pecados. Ele disse: o pecado reina nos meus membros. Paulo, aí eu ousaria dizer que eu não, queridos, somos imperfeitos e indignos do Senhor. É porque Ele nos ama, nos recebeu como filhos, nos abraça, mesmo a gente lameado, vida rosa, somos abraçados pelo Senhor, porque Ele nos ama. E esse amor muitas vezes pode nos fazer esquecer, pode nos fazer relaxar em relação ao sentimento legítimo de arrependimento que devemos trazer, porque o arrependido, irmãos, ele é sempre humilde, ele é sempre obediente, ele é sempre agradecido ao Senhor, a quem Ele perdoou. É por isso que o arrependimento é algo que deve estar no nosso coração constantemente. O arrependimento não é um estado, não é uma condição passageira. O arrependimento não é estar arrependido, é ser arrependido. É todos os dias, em todos os momentos. Essa é a primeira prerrogativa para podermos entrar no reino de Deus, que está perto. A gente pode lançar mão, a gente pode usufruir de todos os benefícios do reino de Deus já aqui. Não é esperar no futuro, o reino de Deus é no futuro, é hoje. Mas ainda precisamos de um outro elemento, junto com o arrependimento, que Jesus diz aqui: crede no Evangelho, ou seja, tenha fé. Nós precisamos ter fé para podermos entrar no reino de Deus. O arrependimento é a marca sobre nós próprios, e a fé é a marca que devemos trazer sobre o Senhor. Seria o visto no nosso passaporte, porque sem fé não se agrada a Deus. E quando a gente prejudica a fé confiando em outras coisas, confiando em coisas materiais, confiando em amigos, confiando em homens poderosos, em poderes terrenos, nós estamos tirando aquilo que deveria ser dedicado à fé que devemos ter em Jesus. E portanto, irmãos, o acesso ao reino de Deus não é difícil, é fácil e não é longe, está perto. Jesus está dizendo: o reino de Deus está próximo, ao nosso alcance. Basta que nós confessemos o nosso pecado ao Senhor. O arrependido é um réu confesso.
não é um réu com defesas, não é um réu que se protege. Já, meus irmãos, já perceberam que hábito que a gente tem, que habilidade que nós temos de procurarmos defesas diante das nossas próprias culpas, nossas próprias acusações. Às vezes a gente reconhece o erro, mas foi por causa disso, foi por causa daquilo, eu aprendi assim. Nós somos hábeis em nos defendermos, e essas defesas anulam o nosso arrependimento. Temos que ser arrependidos, confessos, diante do Senhor, como diz 1 João 1,9, se nós confessarmos somente, seremos perdoados. Então, meus queridos, o perdão de Jesus que nos dá acesso a todos os benefícios do reino de Deus são muitos, e não são no futuro, são já, são agora, e não são benefícios somente espirituais. Os benefícios espirituais refletem em toda a nossa existência. Então, o maior benefício talvez seja a vida eterna. A morte é o grande problema da humanidade, né? A ciência nunca conseguiu resolver, e Jesus resolveu o problema. Quem está no reino de Deus vai experimentar a morte e logo depois vai enxergar tudo, acompanhar tudo. Ou seja, a vida no reino de Deus é abundante, como diz Jesus, vai além do que nós conhecemos como limite de vida. Portanto, queridos, os benefícios do reino de Deus, que eu quero, que você quer, que nós podemos alcançar, que nós precisamos alcançar, são fáceis. O caminho para isso, a distância para isso, são 2 passos: o nosso arrependimento pleno e a nossa fé no perdão de Jesus. Que nós repetimos a oração que o apóstolo João nos ensina em 1 João. Se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar para o futuro, ou seja, para sermos bons cidadãos no reino de Deus. E isso cabe somente a cada um de nós individualmente. Não há como eu obrigar os jovens a confessarem seus pecados ao Senhor. Abana, mas não é comigo, não posso. Como era bom que o pastor tivesse esse poder, mas não tem. Aliás, o pastor é o primeiro a necessitar confessar os seus pecados diante do Senhor, para poder ter acesso ao reino de Deus. E todos podemos fazer isso de olhos fechados, falando com Deus, sem manifestação. Às vezes, hoje, a gente está numa moda ainda de que precisamos manifestar assim. Não, é em silêncio, sentado onde você está. A gente fecha os olhos e diz: Senhor, eis aqui o meu pecado. Esse é o motivo do meu constrangimento. É assim que eu sou, eu não quero ser. Foi isso que eu fiz que não quero mais fazer. É assim que a gente se confessa. Pecado tem nome. Não adianta os muitos pecados, não, cada um dos pecados. Então, quando nós confessarmos os nossos pecados e acreditarmos no perdão de Jesus plenamente, o perdão de Jesus é o maior poder que o homem conhece. Nada é tão poderoso quanto o perdão de Jesus, mas nós temos que crer nesse perdão. Aí nós nos tornamos cidadãos do reino de Deus. Não é no futuro, é agora, hoje. E não é lá, não sei aonde, é aqui onde nós estamos, onde está o nosso coração. Todos podemos. Vamos então orar e apresentar ao Senhor as nossas particulares decisões. Vamos ficar de pé para orarmos mais uma vez ao nosso Deus.